Boa noite a todos. É um grande privilégio, é um grande prazer receber convidados e receber visitantes hoje à noite. E nós nos sentimos honrados com a sua presença. Eu não vou pedir para você levantar, mas com certeza você já deve ter sido apresentado para alguém, até porque nós estudamos no início do ano que uma das qualidades de uma igreja que procura amar é olhar para quem não conhece e cumprimentar. Então dê uma olhadinha assim no seu perímetro para verificar se há alguém que você não conhece e que você ainda não falou hoje à noite, e aproveite para cumprimentar, fale seu nome, dê um bem-vindo a essa pessoa. Hoje também eu gostaria de tirar um tempinho para lembrar que dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu nem sei se tem Dia do Homem, tem? Tem? Que não me lembro de terem comemorado esse dia comigo, não. É? Perto do Dia de Finados, olha que dia deram pra gente. E sexta-feira foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Vamos pedir uma salva de palmas para todas as mulheres que estão aqui no auditório? Que bom, que maravilha. Eu quero começar falando que domingo passado nós falamos sobre a importância de nós mantermos aceso na nossa mente, aceso na nossa memória, aceso na memória dos nossos filhos, acesa na memória da nossa geração, todos os registros, todas as memórias de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Deixa eu falar uma coisa, isso é como a escola. Se você aprende as coisas na igreja, você vai para sua casa e você não coloca em prática, ou você não revisa, você não vai ser aprovado quando Deus mandar os testes sobre a sua vida. Então eu espero que a tarefa que eu passei para essa semana, você tenha cumprido. Talvez você cumpriu em família, talvez você cumpriu com os amigos, mas eu espero que você tenha cumprido. Talvez você cumpriu com a sua esposa. Essa semana eu tive a oportunidade de cumprir com a Vera a tarefa, de mostrar registros, de lembrar, de juntos nós comemorarmos vitórias e dizer, sabe quem fez isso aqui? Sabe quem é responsável por isso aqui? Sabe quem permitiu tudo isso aqui? Deus. Quem cumpriu essa tarefa essa semana? Levanta a mão. Ótimo, muito bem. O resto está de parabéns por não cumprir a tarefa. Sabe por quê? Porque todos aqueles que não cumprem as tarefas, quando se relaciona de memória, de lembrar o que Deus fez, estão dizendo para Deus que Ele pode tirar as coisas da sua vida, que não tem problema. Então, quando as coisas começarem a se perder na sua vida, os registros, a gratidão dos filhos, não reclame. Sabe por quê? Porque você não sabe ser grato a Deus e trazer à memória tudo o que Ele tem dado e tem feito por você. Você é responsável quando as coisas dão para trás na sua vida, quando as coisas começam a arruinar na sua vida. Não coloque a culpa em Deus, não. Coloque a culpa na sua irresponsabilidade, na sua falta de disciplina. Como é que você chama a atenção dos seus filhos para serem bons alunos na escola se você não tem disciplina? Como é que eu posso chamar a atenção dos meus filhos para serem bons alunos se eu não cumpro aquilo que Deus, o meu Pai Celestial, manda? E não fique com raiva de mim não, achando que eu estou chamando sua atenção. Fale para Deus, eu sou só um porta-voz dele. Se você diz assim, é por isso que eu nem quero mais vir nessa igreja, o problema é seu. Sabe por quê? Porque você não está cumprindo. Não adianta você vir colocar suas nádegas nesse banco aí e achar que isso aí é espiritualidade, não. Espiritualidade é você cumprir a palavra de Deus. Você não pode vir para a igreja somente para fazer parte de um evento social na sua vida, não. Você tem que vir para fazer aquilo que Deus ensina. Senão nós vamos perder os nossos filhos para Satanás. E nós começamos a perder os nossos filhos para Satanás quando nós não praticamos o que Deus nos ensina. Você diz, pastor, está brabo. E aí, o que você acha? Vá ser professor numa sala de aula, mande fazer a tarefa, peça para fazer uma tarefa,
40 alunos, somente 5 apresentam. No domingo passado, nós falamos que o principal registro que nós precisamos manter aceso na mente dos nossos filhos, aí eu fico pensando, se nós não lembramos do que Deus fez por nós, será que nós fazemos isso? O quê? Esse registro que Deus quer que nós coloquemos na mente dos nossos filhos. Qual é esse principal registro? De mostrar para os nossos filhos o amor de Deus. De mostrar para os nossos filhos que Deus nos amou de tal maneira que Ele mandou o seu unigênito Filho morrer em nosso lugar. E quando é que nós temos que fazer isso com nossos filhos? Todos os dias, enquanto seus filhos estiverem dentro da sua casa, você deve lembrar isso para os seus filhos. Deus nos amou, Ele deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Por quê? Porque isso precisa ficar afixado na memória dos seus filhos, na sua memória. Nós precisamos desde pequeno ensinar isso para os nossos filhos. Por que é que nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos? Porque enquanto nós estamos negligenciando, desprezando tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, Satanás, ele está trabalhando. Satanás não está parado. A Bíblia diz que esse mundo, ele jaz, ele está sepultado, ele está deitado, ele está a serviço, ele está no controle do maligno. Satanás está controlando todas as áreas da sociedade, todas. Não há uma área da sociedade que Satanás não esteja controlando. Todas as áreas. É por isso que nós temos que ter muito cuidado para não abrir as portas da nossa casa, para não abrir as portas da nossa visão para o controle satânico. Satanás, ele quer apagar, ele quer destruir a fé da nossa geração. Nós fazemos parte dessa geração. Os nossos filhos fazem parte dessa geração. Satanás quer apagar a fé dessa geração. E Satanás sabe que a fé dessa geração não é uma fé forte. A fé da nossa geração não é forte. Você sabia disso? A nossa fé não é uma fé forte. A nossa geração não é conhecida por uma fé forte. A nossa geração é uma geração que busca muito o sucesso, o bem-estar. É por isso que igrejas que falam de prosperidade estão cheias. Porque nós queremos ouvir palavras de promessa. Nós queremos ouvir toda manhã. Outro dia eu peguei uma história de uma pessoa que na igreja, quando estava aqui, não prestava para nada. Aí agora se tornou uma grande missionária, que de manhã acorda cantando e dizendo, vou lhe dar uma palavra de esperança, de poder, você vai prosperar. É isso. Uma geração que está buscando interesse próprio. Na verdade, Deus quer que você acorde de manhã cedo dizendo para Deus, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e obrigado por conceder mais um dia para mim, para que eu possa ensinar meus filhos, para que eu possa ensinar aqueles que eu posso influenciar, que o Senhor é o nosso Deus, e que tudo o Senhor faz conforme agrada o Senhor. Se o Senhor quiser que eu seja rico, o Senhor assim vai fazer. Se o Senhor quer que eu permaneça pobre, assim o Senhor vai me manter. Mas que tudo que aconteça na minha vida, seja para a tua honra e para a tua glória. Satanás está querendo destruir essa geração. E uma das formas como Satanás tem destruído essa geração é usando os nossos próprios filhos. Satanás está formando um exército de seguidores. Você sabe quem são atualmente os jovens mais debochados que tem nas redes sociais? São os filhos de crentes. São aqueles que os pais desprezaram, são aqueles que os pais não cobraram, são aqueles que os pais deram total liberdade, não se importaram nem com a vida pessoal e espiritual deles, nem tampouco de seus filhos. E essas pessoas se tornaram debochadas. Elas escarnecem de Deus, elas escarnecem das pessoas que estão dentro da igreja, elas escarnecem de você que está sentado. Às vezes eu estou pregando e ela está escarnecendo da palavra de Deus do seu lado. Sabe por quê? Porque elas já foram cooptadas pelo exército de Satanás. Elas estão fazendo parte desse exército que Satanás chama de seguidores.
Não é à toa que nas redes sociais o nome se chama seguidor. Você é seguidor das redes sociais. Por que você é seguidor? Porque, na verdade, quando você curte, quando você compartilha, quando você vai lá e comenta, de maneira a enfatizar o que a pessoa está dizendo, você está dizendo, eu concordo com você, eu estou seguindo a sua opinião. Não seja burro de curtir a amargura de ninguém. Não alimente a amargura de ninguém nas redes sociais. Porque quando você alimenta a amargura das pessoas, curtindo o que elas colocam nas redes sociais, você está alimentando a sua própria amargura e a amargura da sua família. Não traga para dentro da sua casa a amargura dos outros e despeje na sua família como um cálice sobre a sua família. Se a pessoa não usa as redes sociais para promover o evangelho, então não curta aquilo que ela fala contra Deus, contra a igreja, contra as pessoas que estão dentro da igreja. Outro dia eu vi um jovem escrevendo, tem muita gente dentro da igreja se passando por santinho, tem muita gente dentro da igreja dando lição de moral. Eu fui lá ver quantos jovens estavam curtindo. Contei 17 jovens nossos. Fui olhar a vida deles. Tudo vida desgraçada, caindo na desgraça. E me pergunta por quê? Porque você curte aquilo que o amargurado curte. Satanás descobriu que as redes sociais é uma grande estratégia para ele destruir a nossa sociedade. Ele sabe que ali as pessoas escarnecem dele. Escarnecem de Deus, escarnecem do amor de Deus, escarnecem de quem segue a Deus. O principal alvo de Satanás são os nossos filhos. O principal alvo de Satanás são os nossos filhos. Quando eu começo a estudar esse tema, isso me preocupa. Deus me deu 2 filhas. Eu orei todos os dias pelas minhas filhas. Até o dia que eu entreguei a primeira para o marido dela. E eu disse para ele, agora a partir daqui a responsabilidade de ser o sacerdote da minha filha, de ser o profeta da minha filha, é sua. Cuide da minha filha como eu cuidei. Porque a partir de agora ela vai com você. E eu fico cuidando da outra filha e da minha esposa. E eu continuei orando pela minha filha, mas agora eu orava pelo relacionamento dela com o marido dela. A oração era diferente. E eu comecei a orar pela minha filha, que ainda não havia casado. E eu comecei a orar a Deus. E eu disse para Deus, Deus, eu quero, Senhor, que o Senhor prepare alguém para amar minha filha, mas que seja um homem consagrado que te busque. Ora, você diz, o senhor tem certeza que Deus vai mandar um homem consagrado? É a minha oração. E quando Deus chamou o marido da minha segunda filha, eu chamei e disse para ele, e ele sabe disso, e no dia do casamento eu disse, eu estou entregando para você a minha filha. A partir daqui é você que vai ser o sacerdote da minha filha, o profeta da minha filha, a pessoa que vai cuidar da minha filha, porque ela esteve comigo, e enquanto ela esteve comigo, nenhum só dia eu fiquei sem orar por ela. Com 29 anos, quando ela entrava no carro, eu perguntava, como foi o seu dia? Eu fazia aquilo que eu fazia quando ela foi no primeiro dia para o maternal, e que ela voltou do maternal, e ela entrou no carro, eu perguntei dela, o que foi que você aprendeu hoje? Agora eu estava buscando a minha filha no trabalho, e eu pergunto, como foi o seu dia de trabalho? Por quê? Porque ela era minha filha, ainda estava debaixo da minha responsabilidade. Eu precisava me importar com ela, me incomodar com ela, saber das dificuldades dela, saber por que coisas eu deveria orar pela vida dela. Eu precisava me entristecer com coisas que estavam entristecendo ela, me alegrar com coisas que estavam alegrando ela. Sabe de quem é a responsabilidade agora? É do marido dela. Se ele não fizer isso, é problema dele com Deus. E agora todo dia eu oro por ele diante de Deus. Deus, se ele não estiver fazendo isso, cobra ele. Ele não sabe onde ele se meteu. Não deixa ele desprezar a tua palavra, cobra ele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Satanás é o príncipe desse mundo e Satanás quer destruir as famílias. Satanás quer destruir o seu neto.
Satanás quer destruir os seus filhos. E ele já tem conseguido isso na vida de muitas famílias de vocês. E está conseguindo isso. E nós estamos simplesmente de forma apática, olhando para aquilo que Satanás está fazendo, sem ter uma reação. Há 3 elementos que são imprescindíveis quando nós queremos que a nossa família tenha sucesso familiar. Nós precisamos de tempo de qualidade, nós precisamos de comunicação e nós precisamos de lazer. Você estuda, Vinícius. Estudar é o seu trabalho. Marclay, você trabalha. Trabalhar é sua responsabilidade. Você cuida de casa. Cuidar de casa é a sua responsabilidade. Não reclame se você cuida de casa. Não reclame se você trabalha. Não reclame se você estuda. Mas vocês 3 precisam de 3 elementos imprescindíveis. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade significa um tempo que a família precisa parar para rir, não para se chatear, não para ser uma pessoa chata 24 horas por dia, para abrir um sorriso pelo menos da cara. Tempo de qualidade é brincar. Não pode viver 100% só trabalhando, não. Tem que tirar um tempo para se divertir, de lazer. Isso faz parte da palavra de Deus, dos ensinos da palavra de Deus. O Vinícius precisa ter tempo de lazer. Se toda semana o Vinícius só vai para a escola, ele precisa ter tempo de lazer durante a semana, no final de semana. Você precisa ter um tempo de lazer, nem que seja para olhar os pombinhos lá na frente do Teatro Amazonas. Mas precisa de ter tempo de lazer. Você precisa ter tempo para se comunicar com seu filho, porque ele é filho e ele é homem. Ele é filho e ele é homem. Você precisa pegar o Vinícius e dizer: Kátia, hoje eu vou sair com o Vinícius. E a Kátia não precisa dizer: para onde tu vai? O que tu vai fazer? Tem que deixar. Sabe por quê? Porque tem papos que só você, como homem, vai poder conversar com o Vinícius, que é homem. Se você não fizer isso, o Vinícius vai ver a Kátia se maquiando. E daqui a um pouco tempo, você vai chegar e você vai ver o Vinícius se maquiando. Vinícius disse: está repreendido no nome de Jesus. Mas tem assuntos que você vai ter que começar a preparar o Vinícius. Como tem assuntos que eu nunca conversei com as minhas filhas. Nunca. Chegou uma idade na vida das minhas filhas, eu cheguei com Vera e disse: Vera, hoje eu acho que você precisa sair com as meninas. E sempre ela saía com as meninas e o papo era delas. Porque tem conversa de mulher para mulher. Tem conversa de mulher para mulher. Homem não se mete. Homem não tem que chegar perguntando da filha: e aí, filha, desceu a sua menstruação? Que papo é esse, meu irmão? Não, porque aqui em casa a gente é aberto. Não, 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 não. Não entre nessa, não. É por isso que Satanás, ele é tão astuto que agora Satanás está divulgando em todas as universidades, através da mídia recentemente, abrindo as portas e dando a oportunidade para o incesto, relacionamento entre filhos, pais e filhos. Isso é coisa diabólica. Tem assuntos que você não precisa ser grosso, mas você precisa dizer: filha, eu entendo esse assunto, mas a sua mãe pode explicar melhor para você. Você está sozinho em casa, você tem uma criança nova, é uma menina, ela precisa tomar banho. Procure uma mulher, uma tia, uma amiga, alguém perto. Vá até ela e diga: você pode fazer um favor para mim? A mãe não está nesse momento. Você pode ir aqui em casa e dar banho, banhar a minha filha, porque eu não acho legal isso e uma questão de prudência. Deu para entender? Inclusive, quem tem que ensinar o Vinícius, quando ele tiver dificuldade, e lá no iniciozinho, por exemplo, o Leandro sabe disso, relacionou, é o Leandro que vai ensinar ele a lavar até o bigolinho dele. Por quê? Porque houve uma época que as mulheres tinham uma minha: deixa eu ver, não desperte.
Deixa o bichinho quietinho ali. Aquele é um período, é uma fase que Deus deixou ele quietinho, porque quando chegar na adolescência, ele vai começar a entrar em erupção. Então tem que ficar quietinho. Você diz, eu não sei porque o pastor está voltando a falar desses assuntos, chamando a atenção das famílias para coisas que nós já sabemos. Tem muita coisa que a gente faz e continua fazendo, sabe e continua fazendo errado. Primeiro eu quero dizer para você que eu sou um porta-voz de Deus. Eu falo aquilo que Deus quer que eu fale. Segundo, eu quero dizer para você que eu falo aquilo que Deus me mandou falar, e não aquilo que eu queria falar. Terceiro, eu digo para você que eu falo aquilo que tem respaldo na Bíblia. Aí você me pergunta, poxa, mas esse assunto eu já ouvi em outras épocas, quando o senhor falou de família, quando o senhor bateu nesse assunto, e por que o senhor está tocando nesse assunto? É porque quando a gente tem uma determinada doença, enquanto nós não ficamos curados, nós precisamos continuar tomando a medicação para combater aquela doença. Se Deus continua enfatizando alguns assuntos nessa igreja, alguns assuntos para você, é porque você não está curado de determinadas doenças espirituais. É porque você não segue à risca as recomendações, as orientações que Deus, o seu médico, tem dado para você. Não adianta você ir ao médico, ouvir o que o médico diz. Não adianta você chegar em casa e ler a bula do remédio. É preciso seguir as recomendações do médico e é preciso ler a bula e tomar o remédio. Por mais que o remédio seja amargo, por mais que o remédio seja dolorido. Tem coisas que Deus vai falar aqui nessa igreja que você não concorda, mas se você não colocar em prática na sua vida, a sua família vai para o buraco. Você vai acabar com a sua família. Se você não der ouvidos à voz de Deus, você pode ser um pastor. Mas se você não colocar em prática o que ele ensina, a sua família vai para o buraco. E tem coisas que todo domingo a gente bate aqui. E todo domingo os pais estão errando durante a semana. Eu falei domingo que alguns países, onde os pais resolveram entregar a educação dos seus filhos para uma babá, que não era cristã. Eu ouvi semana passada um relato de uma mãe que contratou uma babá. E a babá não era cristã. A mãe precisava voltar para o mercado de trabalho. E aí, no desespero, ela chamou uma babá, ela contratou uma babá para ir para casa, cuidando do filho dela. Ela havia esquecido alguma coisa em casa. E ela voltou rapidamente em casa. E quando ela voltou em casa, ela surpreendeu a babá com um bonequinho, várias agulhas, vários espetos, e a babá ensinando o bebezinho a perfurar aquele bonequinho. Sabe o que é o nome disso? Voodoo. É uma prática muito usada num dos países que tem sido contaminado por essa falta de Deus e que foi destruído, Haiti. E aquela criancinha estava espetando e surpreendeu a mãe quando ela estava dizendo assim, esse espeto aqui é pra... A garotinha dizia, mamãe. E esse espeto aqui é pro papai. Quem é que você está colocando dentro da sua família? Quem é que você está... Para quem você está entregando a educação dos seus filhos? Muitos pais têm entregue a educação dos seus filhos a uma babá não cristã, têm entregue ao Estado, a professores ateus, como eu tenho batido aqui todos os domingos. Você precisa conhecer os professores dos seus filhos. Você precisa ir à escola dos seus filhos, você precisa olhar o caderno dos seus filhos, e você precisa ir lá à escola e dizer, isso aqui eu não concordo. O mundo pode achar que os pais cristãos são chatos, mas os pais cristãos têm a possibilidade de mudar essa geração. Muito cuidado com as escolas de tempo integral. Escolas de tempo integral que não têm compromisso nenhum com princípios bíblicos. Estão acabando a vida dos seus filhos, os registros, as memórias, o aprendizado, a fé dos seus filhos. Pais que não tiveram essa preocupação, perderam seus filhos para o mundo.
eu olho para um texto na palavra de Deus, isso me angustia. O apóstolo Paulo, há 12.000 anos atrás, já havia profetizado sobre isso. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo as seguintes palavras. Eu vou poupar o seu tempo, eu quero que você anote e em casa você estude isso. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4, ele disse: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, serão ingratos, serão ímpios, sem amor, não vão ter amor pela família, serão irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Será que isso aqui tem tudo a ver com a nossa geração? Isso tem a ver com a nossa geração? Volta um de novo, por favor. 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos e o quê? Desobedientes aos pais. Deus, Ele quer que você acompanhe, Deus quer que você esteja presente em todas as fases de formação de seus filhos. Há 2 fases de formação de seus filhos que você tem forças de mudar. Sabe quais são? Infância e adolescência. Mudou muita coisa. Eu lembro que minha mãe dizia assim: olha, pode ter cabelo no pé, a barba pode ir no pé, tá em casa, vou quebrar no pau. Isso era lá no passado. Hoje, antes dos pais falarem, vou, a mãe já está atendida lá no João Lúcio. Por quê? Porque os filhos dessa geração se tornaram desobedientes aos pais, ingratos, repulsivos, não aceitam orientação e são debochados. Nós temos uma parcela de culpa em tudo isso. Nós entregamos os nossos direitos de formação, de caráter dos nossos filhos para Xuxa Meneghel. E ela disse: não dê palmadinha, palmadinha é crime. E a sociedade caiu no conto de fadas da Xuxa. Nos Estados Unidos, quando você olha os programas de televisão, aqueles programas que são passados da televisão a cabo, você vê como os filhos estão tratando os pais lá. Grosseiramente. Isso tem chegado no Brasil, porque o Brasil, ele copia tudo aquilo que não presta. Deus, Ele quer que cada pai, Deus quer que cada mãe seja como Ana. A Bíblia mostra que Ana, ela decidiu envolver o filho dela, Samuel, desde cedo na obra de Deus. Esse é o caminho. Se você não envolver o seu filho desde cedo na obra de Deus, você vai perder os seus filhos. Você jovem, que eu falei antes para você, ainda bem que agora eu sou jovem, meu pai não manda mais em mim. Só que tem um porém. Quando você se diz que é jovem e seu pai não manda mais em você, então você tem capacidade de pagar as suas próprias contas, pagar a sua universidade, pagar a sua escola, dar conta da sua comida. Desde cedo nós precisamos envolver os nossos filhos no serviço do Senhor. Eu quero que você leia esse texto que eu vou falar para você. 1 Samuel capítulo 1, versos 22 a 28. Veja o que esse texto ensina. O texto começa dizendo: Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Ela disse: eu vou entregar o meu filho de vez para Deus. Disse Elcana era o marido de Ana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Esse marido confiava na sua esposa, nas atitudes dela. Ele sabia que ele tinha uma esposa temente a Deus. Deus quer que cada marido tenha essa confiança. Eu espero que você que está sentado ao lado do seu marido, você seja uma esposa, que o seu marido tenha essa confiança de Elcana, que ele seja capaz de dizer: faça aquilo que lhe parecer melhor. Será que o seu marido tem essa confiança em você?
de colocar um valor na sua mão e quando chegar ele sabe que você vai ter o controle sobre aquele valor, ou quando chegar só tem sapato e roupa, e que está tudo distribuído ainda, entre você, as irmãs da sua mulher, a sua filha, e as contas continuam lá para pagar. Elcana tinha total confiança em Ana, e ele disse, em questão de educação do meu filho, do seu filho, faça aquilo que parecer melhor. Qual é a escola que você quer colocar? É essa escola. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Olha o que Elcana disse. Só tem um porém, nós vamos entrar aqui, nós dois, em concordância. Faça aquilo que parece melhor para você. Só tem um porém, minha filha. Faça aquilo que Deus confirmar. Faça a vontade de Deus e não a sua vontade. Tem decisões na vida do seu filho que precisa de concordância dos dois, do pai. Você sabe que tem muito filho que chega com aquele que ele acha mais besta, mais bobo, e ele dá o golpe de pedir aquilo que ele quer. Aí ele chega e diz, mãe, eu queria ir para tal lugar. Aí a mãe diz, já falou com seu pai? Ele diz, não. Aí quem é que vai falar lá? A mãe boba. Fulano disse que quer ir para tal lugar. Por que ele não veio falar comigo? O que você acha, mulher? Vamos aqui decidir. A palavra de Deus está ensinando aqui qual é o procedimento. A decisão, o que foi que Elcana disse? Elcana disse, faça o que lhe parecer melhor. Agora vamos lá para baixo. Apenas confirme se aquilo que parece melhor a você tem a ver com a palavra dele. Dele quem? De Deus. Se Deus aprova. Se Deus aprova. Porque se Deus não aprovar, eu como marido, eu não aprovo a decisão que você está tomando. Porque é a vida do seu filho. É a vida da sua família. Pode passar o outro texto. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora, eu dedico ao Senhor por toda a vida, por toda a sua vida. Ele será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Eu quero mostrar algumas coisas para você aqui. Pais que querem o bem dos seus filhos. Será que todo pai quer o bem do seu filho? Tem muito pai que diz que quer o bem do seu filho na retórica, no discurso, mas na prática não está querendo o bem do seu filho. Quando seu filho tem um compromisso com a igreja, e você tem um jogo de futebol para ir, você tem que mostrar para o seu filho que o compromisso com a igreja é mais importante do que o seu jogo de futebol. Você tem que dizer para o seu filho, filho, eu comprei o ingresso, eu perco esse ingresso, mas eu não perco a minha intimidade com Deus, e eu não perco aquilo que Deus tem para lhe dar. Porque parte da herança que Deus tem para mim, Ele vai começar a dar para você agora. Mas eu preciso te ajudar. Poxa, pai, mas o senhor comprou o ingresso e eu queria tanto ir. Mas nós temos responsabilidade. Prioridade é Deus. Pais que querem o bem de seus filhos, pais que querem que seus filhos sejam envolvidos na obra de Deus, eles precisam concordar entre si. E o que é que deve prevalecer na concordância? A resposta é clara, a vontade de Deus. Marcos, você não tem filho, você e Bruna, mas tem decisões que vocês vão precisar tomar que tem que ser em concordância. Não pode ser a palavra da Bruna que tem que prevalecer, nem pode ser a tua palavra quem tem que prevalecer. A decisão que a Bruna tomar, ou que você tomar, tem que ver se ela está de acordo com a vontade de Deus. Porque quando nós tomamos decisões emocionais na nossa vida, nós acabamos com a nossa família. Verso 22 e 23 mostra
que mães que querem educar filhos no temor do Senhor precisam passar tempo integral com as suas crianças. Você diz, isso não dá, pastor. Eu gostaria de fazer um alerta. Nós temos muitos casais aqui que ainda não têm filhos. Antes de você colocar um ser no mundo, pense bem se você está disposto a pagar um preço. Filho tem preço, filho custa. Custa educar, custa comer, custa sacrificar tempo que às vezes você não vai querer sacrificar. Vale a pena a gente lembrar que filho não é pet. Filho não é bichinho de estimação. Eu queria um, dá para apertar, dá para fazer... Filho não é pet, filho não é bichinho de estimação. O verso 24 mostra que pais que querem criar filhos temente a Deus precisam apresentar, precisam consagrar, precisam dedicar, precisam entregar seus filhos a Deus. Pais que querem criar filhos tementes a Deus precisam entregar os seus filhos à educação espiritual de pessoas que são tementes a Deus. Para quem foi que Ana entregou a educação de Samuel? Para Eli, o sacerdote. E ela deu carta branca para Eli. Tem alguns pais aqui que quando entregam a responsabilidade, Deus o livre, tem pai aqui que é brabo. Ana chegou e disse, esse aqui é meu filho. O Senhor vai cuidar dele como seu filho. E o Senhor vai criar no temor do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai criar, e o que o Senhor fizer, se o Senhor chamar a atenção dele, eu assino embaixo, porque eu sei que o Senhor é temente a Deus. Eu lembro uma vez, uma mãe que chegou braba comigo, e tem uma frase aqui na nossa cultura, que é uma frase diabólica. Não é uma frase da Bíblia, não, porque não tem uma parte, não tem uma página na Bíblia que diga assim, e Deus disse que toda mãe deveria ser uma leoa. Deus não chamou você para ser leoa, não. O comparativo, a metáfora usada por Deus, quando se referiu à mãe, em algum momento, verifica-se no texto onde Jesus Cristo chama as mães, sabe de quê? Ou associa as mães, metaforicamente, como galinhas. Galinhas. É óbvio que você não vai para as redes sociais e vai dizer, eu sou uma galinha, não, porque não pega bem. Mas sabe o que é isso? O exemplo era que a galinha, mesmo em situações difíceis, ela coloca os bichinhos debaixo das suas asas para proteger. Mas aquela proteção ali não significa uma proteção de mimo. Significa que ela está se sacrificando por eles. Ela é a metáfora de Deus, ela é a metáfora de Jesus, que nos cobre, que nos protege. Ele não nos chama para ser leão. Hoje em dia a moda é a garotada viver tatuando leão. É leão na costa, leão no braço, leão nas nádegas, leão na batata da perna. E é leão para tudo quanto é lado, porque eu sou leão da tribo de Judá. Todo mundo no meio evangélico moderno quer ser leão. Ninguém quer ser cordeiro santo. Eu ainda não vi ninguém pedindo, chegando no tatuador e dizendo, tatua um cordeirinho. Ninguém quer cordeirinho, todo mundo quer leão. Leão é símbolo de poder, de brabeza. As mães querem tatuar uma leoa. Eu sou uma leoa quando mexe com os meus filhos. Ei, Deus não chamou você para ser leoa. Deus não chamou você para ser leoa. Deus chamou você para cuidar dos seus filhos, para proteger os seus filhos e não aceitar quando eles estão fazendo a coisa errada. Você não pode compactuar em hipótese alguma com eles. Eles precisam ser conscientes disso. Você não pode compactuar os erros dos seus filhos. Você é a primeira pessoa que Deus dá responsabilidade para corrigir, para alertar. Deus, Ele quer que os pais treinem hábitos na vida dos seus filhos desde cedo. Ana
ela percebeu que o lugar ideal para se treinar hábitos, para preparar Samuel para ser um grande servo de Deus, Ana percebeu que o melhor lugar era a casa de Deus. Não há lugar melhor para seu filho, escute bem o que eu estou falando, não há lugar melhor para o seu filho ser treinado do que a igreja. Ed, onde foi que você aprendeu a tocar instrumento? Na igreja. O Ed está cantando aqui. Onde foi que você aprendeu a tocar teclado? Na igreja. Marcos, onde foi que você aprendeu a tocar? Na igreja. Você está entendendo? Se você quer que os seus filhos aprendam, você diz, mas eu também conheço coisas e pessoas que aprenderam coisas erradas na igreja. Eu também conheço. Inclusive, talvez você que está falando isso, foi uma das pessoas que ensinou para essas pessoas essas coisas erradas. A casa de Deus, ela continua sendo o melhor lugar para você preparar o seu filho para enfrentar o mundo. Eu vou lhe dar algumas dicas tiradas daqui da palavra de Deus e tiradas desse texto de Samuel. Você diz, pastor, eu não tenho filhos, mas talvez Deus abençoe você e você vai ter filhos. Primeira coisa, se você quer que os seus filhos sejam preparados para resistirem a Satanás, você precisa aproveitar o tempo de infância, o tempo de adolescência. E se eles ainda estão em casa, você tem que chamá-los para participar das atividades da sua casa. Você é o governador da sua casa. As regras são suas. Então, número 1, estimule os seus filhos a memorizarem versículos. Estimule em casa. Jones, estimule Gabriel a memorizar versículos. Mas sabe o que você deve fazer? Comece a competir com ele. Decore também. Entendeu? Não é só dizer, olha, se tu decorar aí, eu vou te dar aí R$1. Aí o Gabriel decora e o Johnny vai lá dar. Mas e o Johnny? Está aprendendo alguma coisa? Não. Johnny, nem que você decore somente Jesus chorou, mas decore. Estimule seus filhos. O melhor momento para eles aprenderem é esse período. Uma outra dica que o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, ele dá. Veja essa dica. Pai, escuta bem o que eu estou falando para você, hein? Isso aqui não é segregar. Escute o que eu estou falando para você. Selecione as amizades de seus filhos. Selecione as amizades dos seus filhos. Nem todo mundo deve ser amiguinho do seu filho. Veja o que a Bíblia diz. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Selecione. Ah, mas não, que eu queria ir dar uma saidinha. Tem pais que vão ser cobrados diante de Deus, porque tem pai levando o filho, levando a filha para fazer as coisas erradas. E Deus vai cobrar isso de você. Ah, mas se eu não levar, ele vai conhecer no mundo, que ele conheça pelo mundo, mas não por você. Então selecione as amizades. Ah, não, mãe, ele vem me pegar aqui, ele é um camarada, aí chega o camarada lá, um tarugão. E aí, velho, vai deixar o broto aí sair comigo? Dê 3 segundos para ele sair da frente da sua casa. Olha, escute uma outra coisa. Só deixe o seu filho dormir na casa de qualquer coleguinha, se os pais deles se responsabilizarem pelos seus filhos. Entendeu? E deixa eu falar uma coisa. E tome muito cuidado, porque se tiver envolvimento entre meninos e meninas, vai dar besteira. Entendeu? E hoje a coisa está mais grave. Não precisa ter menino e menino. Eu hoje, não, quer vir, a gente marca um dia, os meninos se reúnem aqui em casa e pronto. Debaixo dos nossos olhos. Sabe por quê? Seus filhos são suas responsabilidades. Você diz, eu sei disso. E por que você não tem feito então? Por que você não tem tomado conta? Deus vai pedir conta dos seus filhos. Terceira dica. Incentive seus filhos a anotarem as mensagens. Quando seu filho vier para a igreja, incentive seus filhos a anotarem as mensagens.
Isso vai tornar o seu filho mais inteligente. Quem anota fica mais inteligente. Já está provado isso, tá, gente? Quem anota estudo fica mais inteligente. Ouvir e anotar. E você precisa anotar imediatamente parafraseando. O que é parafrasear? É usando as suas palavras. Ensine seu filho a usar um lápis, uma caneta, um caderno. E aí você, no final, você pede para vistoriar o que ele escreveu durante a mensagem. Esse tempo de mensagem aqui, a partir de hoje, dá um caderninho para ele. Ele vai anotando, ele vai ouvindo. Isso é importante. Use esses cadernos. Olha, a Bia está com um caderno aqui, legal. Isso aqui é muito bom. Isso aí o seu filho vai ter registros para a vida. Lá na frente ele vai dizer, olha, o pastor Moisés pregou isso aqui. Essa semana, nós encontramos uma pessoa de São Paulo. Ela disse, pastor, eu só não fiz muita besteira na minha vida, porque eu trouxe os cadernos que eu anotava as suas meditações, as suas mensagens. E ali estavam algumas coisas que eu ia fazer a coisa errada. E eu lembrava daquilo que estava escrito no caderno. Vistoria o caderno do seu filho. Aí quando atingir um determinado número de mensagens, peça para digitar. Transforme aquilo ali num livreto. Imprime. Imprime aquelas mensagens que ele anotou. Guarda. E premia o seu filho. Já pensou? Um dia, as mensagens que são anotadas, você coloca, faz os desenhos. Cadê a Edla? A Edla está aí? A Edla está na salinha. Você sabe o que a Edla faz? A Edla anota todas as minhas mensagens. Ultimamente eu via algo interessante. A Edla estava transformando todas as mensagens em quadrinhos. Transferindo para quadros. E mostrando os princípios das mensagens em quadros. Usando um talento que Deus deu para ela. Porque ela sabe que através desse talento, ela pode alcançar coleguinhas que não vão me ouvir discursando, falando, palestrando, mas eles vão ler aquilo ali. Se você não tem costume de deixar seus filhos na salinha, alguns pais não têm esse costume, não deixe seu filho que tenha mais de 5 anos, que você traz para o auditório, e você senta ele do seu lado, não deixe seu filho brincando com o celular no culto, não. Você diz, mas eu estou falando de menino de 5 anos. Menino de 1, de 2, de 3, ainda dá para assistir 3 palavrinhas. Mas menino de 5, com celular, vendo vídeo com cara de Debbie. 6, não. 7, não. 8, não. Não deixe seus filhos com mais de 5 anos fazerem isso. O celular vai apagar os registros, as memórias de tudo que o pastor está falando. Ele precisa anotar, ele precisa ter uma Bíblia. Essa semana você tem que dar para o seu filho de presente um caderno, uma Bíblia, você já tem. Então, dê um caderno, um lápis e uma caneta. Olha, aquela ali que está olhando o cabelo dela, dê uma Bíblia, um caderno e para ela ver se ela para de ficar mexendo no cabelo e ela vai escrever. Por quê? Porque ela vai ficar mais inteligente. Entendeu? Por quê? Olha, menino pega a menina bonita só para namorar rapidamente, mas aqueles que querem casar são mais inteligentes. Entendeu? Sabe por quê? Porque se você não for inteligente, você não vai custear a sua chapinha. Entendeu? Não deixe seus filhos com mais de 5 anos brincando de desenhar no culto, não. Não deixe. Você tem que ser duro nesse sentido. O momento do culto, não é aula de desenho, não é aula de pintura. Outro dia eu passei e eu vi um garotinho desenhando, aí quem estava pregando era um outro pastor, e eu olhei, um monte de mangá. Ou seja, o pastor estava pregando uma coisa e o garotinho estava com a cabeça noutra. Ora, você está trazendo seu filho só para passar tempo na igreja? Não, ele tem que sentar ali para ouvir a palavra de Deus. Você não venha com o discurso de dizer, não, mas ele está mais concentrado do que muita gente. Não está, não. Não está, não. Porque o cérebro do homem filtra somente uma coisa. Por vez. Não deixe seus filhos ficarem desenhando. Estimule os seus filhos a prestarem atenção àquilo que está sendo pregado. Que eles anotem aquilo que está sendo pregado. Estimule seus filhos a procurarem as passagens que são mencionadas pelo pastor. E como eu disse para você, culto não é passatempo. Culto não é passatempo. Culto não foi feito para você, tá?
Tem alguns irmãos assim que dizem, eu não gostei da música que foi cantada. Não foi para você, era para você vir cantar. Se você não cantou é porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Porque a música não é para você, é para Deus. E sabe quem deveria estar cantando muito bonito para Deus? Você que vem para a igreja reclamar da música. Você não é Deus. Entendeu? Culto não é passatempo, culto é tempo de reverenciar, culto é tempo de respeito, é tempo de aprender a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Por favor, vamos ver o que a Bíblia diz. Quando você for ao santuário, ao templo, à igreja, ao lugar de congregar, seja o quê? Reverente. Ei, você está na igreja, filho. Fica dando o diabo e cutuca um, cutuca outro. Estou na igreja, reverência. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Uma outra sugestão que eu dou para você também, isso vai melhorar a sua família e vai envolver a sua família, se você quiser que Deus atue na sua família. Se você não quiser, você não precisa cumprir isso aqui não. Só que vai ter um preço e Deus vai cobrar, eu estou avisando. Você diz, o pastor não pode nem brincar que ele já vai apelando. Não, estou apelando não. É bíblico. Promova competições bíblicas em casa. Compre livros sobre perguntas bíblicas. Vá numa livraria evangélica, tem muito livro sobre perguntas bíblicas. Aí alguns pais chegam comigo e dizem assim, não, mas aí o problema, pastor, é que meu filho tem muita prova durante a semana, e eu tenho medo que ele se dedique muito a estudar as coisas da igreja, e aí ele esqueça as coisas seculares. Você tem que dar graças a Deus se o seu filho estudar muito a Bíblia. Sabe por quê? Porque tem uma promessa bíblica para isso aqui. Salmo 119, 99. Olha o que a Bíblia diz. Tenho mais discernimento, sou mais inteligente que todos os meus mestres. Hoje medito. Vocês conhecem o pastor Paulo? Conhece? Quem conhece o pastor Paulo? Quem conhece o pastor Davi? A irmã mais velha do pastor Paulo e do pastor Davi se chamava Lin. Ela faleceu. Ela educou os filhos dela em casa. Os filhos dela conheciam de Bíblia como ninguém. A primeira matéria que ela dava em casa para os filhos dela era a Bíblia. Você perguntava, quem era o pai de Abraão? O menino, Tera. Onde foi que foi construída a Torre de Babel? Planície de Sinear. Quem foi o homem que construiu a Torre de Babel na planície de Sinear? Nimrod. Fatos. E cobrava a Bíblia, cobrava a Bíblia. Alguns de nós temos esse medo aqui. Não, porque eu tenho que levar o meu filho, então ele não vai hoje para a igreja, porque eu tenho que levar, amanhã tem prova. Ei, coloque Deus em primeiro lugar na vida do seu filho, e todas as coisas vão ser acrescentadas na vida do seu filho. Agora, se você não crê nisso, você vai perder seu filho. Aí você tira ele dos ministérios e leva ele para fazer reforço, e leva ele para fazer balé, e leva ele para fazer piano, e leva ele para fazer tudo. Aí você vai pagar um preço. Escuta o que eu estou dizendo. Não tire seus filhos da responsabilidade deles na igreja. Pelo contrário, acredite nessa promessa de Deus. Eu acho que você quer saber o resultado. A irmã Line, que está na glória com Deus, os 3 filhos dela, quando fizeram as provas de aptidão nos Estados Unidos, para você entrar nos Estados Unidos, em universidade você tem que fazer prova. Eles foram convidados para Harvard, Yale, para as universidades de fora dos Estados Unidos. Todas queriam aqueles meninos. E a pergunta dessas universidades era, onde esses meninos estudaram? Ela disse, estudaram em casa. Eu fui a professora deles. Passe qualquer problema para os meus filhos de matemática. Coloque um professor do lado dos meus filhos. E vamos ver quem é que resolve o problema mais rápido, se é o meu filho ou se é o professor. E os meninos resolviam mais rápido que os professores das universidades. Coloque um problema de física. Vamos ver quem resolve. Se um físico que já é professor na faculdade ou se é o meu filho. E o menino resolvia mais rápido do que o físico da universidade.
E eles disseram, o que é isso? Ela disse, Salmo 119, 99. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito dos teus testemunhos. Entendeu? Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos punindo nossos filhos, tirando as atividades da igreja, porque a gente acha que vai prejudicar o ensino dos meus filhos. Vou tirar da sonoplastia, eu vou tirar dos núcleos do Natal, eu vou tirar da salinha porque vai prejudicar. Você está entregando seus filhos para o mundo e está perdendo seus filhos. Isso quem está falando é o pai. Você quer ser mais sábio do que os seus professores? Então comece a meditar na palavra de Deus. Comece a decorar os versículos, porque quando você decora versículos, você desperta um lado cognitivo do seu cérebro. Você acelera as sinapses. Sexto, incentive a disciplina, incentive a responsabilidade de não faltar à casa do Senhor. Fale isso para o seu filho. Você não vai faltar, mãe, mas eu estou doente, mãe, mas hoje eu não estou bem. Eu lembro de uma vez, falei para minha mãe, mãe, eu não posso ir hoje para a escola dominical. Mamãe disse, o quê? Falei, não posso, mãe, eu estou com diarreia. Gente, eu estava falando a verdade. Mamãe disse, aprenda uma coisa, você quer ser um homem de sucesso na vida, Moisés? Eu falei, eu quero. Ela disse, eu não tive sucesso com seus irmãos, mas eu não vou errar com você. Você vai. Se você não for por bem, você vai por mal. Eu falei, mãe, mas não pode obrigar ninguém a ir para a casa de Deus, ou para ir para a igreja, principalmente se tiver com diarreia. E ela pegou um galinho de goiabeira, que ela tinha assim, e eu falei, eu entendo, mamãe, estou indo. Eu fui. Mas eu digo para você que o cão é o cão, o diabo é o diabo, o satanás é o satanás, e todos eles são capiroto. Eu vinha pela General Glicério subindo a J. Carlos. O nome de cachorro foi dado cão, porque o bicho realmente é o cão. E veio um cachorro bem devagar, bem por trás, mas o bicho tinha um latido tão forte. E ele disparou aquele latido. Você já viu um homem ficar num dilema? Não, homem não, um menino ficar num dilema? Eu fiquei. Porque eu me desintegrei completamente. E eu parei. E eu coloquei a mão e eu pensei, eu vou voltar para casa. Lembrei do galho. Eu vou para a igreja, vou chegar fedendo. Decisão, vou para a igreja. Fui para a igreja. Cheguei quietinho, sentei. A professora da escola dominical colocou o flanelógrafo. Quem lembra de flanelógrafo? Hoje não tem mais isso, né? Flanelógrafo. Minha pequena luz, vou fazer brilhar. Começou a feder. Aí ela saiu. Ela não foi. Quem trabalha com criança tem que ser sensível. Porque você pode destruir a autoestima de uma criança. E ela saiu cheirando de um por um. E chegou no culpado. Eu fui retirado educadamente da sala. Fui levado para trás de onde ficava o Batista das Américas. O terreno lá de trás, onde ficava o barracão. Mandou tirar minha roupa. Mandou eu ficar como nos campos de concentração nazi. Abri minhas pernas. E ela pegou uma mangueira de lá. A velhinha está rindo lá atrás, sabe por quê? No dia do meu casamento ela estava presente. Aí ela passou por mim na frente de todo mundo e disse, esse aqui, eu tive que tirar a sujeira dele de mangueirada. Se eu soubesse, eu não tinha convidado aquela professora. Mas o que foi que minha mãe me ensinou naquele dia? Minha mãe me ensinou que era melhor eu partir em direção à casa de Deus. Responsabilidade, disciplina. E se hoje eu ainda estou na casa do Senhor, eu devo isso à minha mãe, que me ensinou disciplina, que me ensinou respeito, que me ensinou responsabilidade. Você sabe, as únicas coisas que os seus filhos vão ficar
é aquilo que você ensina para eles. Porque as outras coisas materiais eles vão torrar. Filhos irresponsáveis torram tudo que os pais construíram. Mas as lembranças, depois que eles torrarem, eles vão dizer: gente, sabe por que eu estou onde eu estou? Porque eu não fiz o que os meus pais me aconselharam a fazer. Deus, Ele quer que os pais tenham consciência da importância do lar, tenham consciência da importância da casa no processo de envolvimento dos filhos na obra de Deus. A nossa casa, a sua casa, o lugar onde você mora, não importa se é um palácio, não importa se é uma kitnet, não importa se só mora você, não importa se mora você e sua esposa, você precisa entender que ali é o primeiro lugar onde vocês aprendem o que Deus quer ensinar para vocês em relação à igreja. A nossa casa deve ser o primeiro lugar onde nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem disciplina, a terem respeito, a terem responsabilidade, a terem solidariedade. Você sabe o que é solidariedade? É o Vinícius ver que o pai dele está se matando para carregar o sofá, chegar lá com o pai e pegar na outra ponta do sofá e dizer: pai, deixa eu ajudar o senhor. Isso é solidariedade. Isso se aprende em casa. Tem pai que está arrastando o sofá, já está guenzo, torto, e o filho está lá. Aí quando termina ali, carregou. Rapaz, se você fosse filho da dona Ida, você não voltava nunca mais. Acho que era por isso que o nome da minha mãe era Ida. Porque se ela lhe desse um, você nunca mais voltava. Eu quero que você veja o que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, 4 e 5. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Isso aqui é responsabilidade de quem deseja ser um líder, um bispo. Todos nós temos que querer um dia ser líderes, ser alguém que fala de Jesus. Isso tem que ser algo que você deve ansiar. Esse texto ele mostra que o nosso primeiro ministério deve ser o nosso lar, deve ser a nossa casa. A nossa casa precisa de tudo que uma igreja precisa para crescer. A sua casa precisa de tudo que uma igreja precisa para crescer. A sua casa precisa de tudo que uma igreja precisa para amadurecer. A sua casa precisa de tudo que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Sua casa precisa de tempo para compartilhar a palavra de Deus em família. A sua casa precisa de tempo de comunhão. A sua casa precisa de tempo de ajuda. E a sua casa precisa de tempo de oração. Sabe quem tem que tomar essa atitude em casa, Jones? É você. É o pai de família, é o marido. Sabe quem tem que tomar isso na sua casa, essa atitude? É você, Marcos. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Qual é o dia da semana que vocês tiram para compartilhar algo que aprenderam na palavra de Deus que chamou a sua atenção? Vocês costumam fazer isso? Vocês costumam fazer isso em família? Não, então estamos falhando. Qual é o dia da semana que vocês tiram para promover comunhão em família? Tem um dia? Não, estamos falhando. Comunhão, gente, precisa ter ajuda. Comunhão precisa ter participação. Comunhão precisa ter risos. Comunhão precisa ser um momento de felicidade. Comunhão precisa ser um momento de coisas gostosas. Comunhão nem sempre é comida, é um jogo de mesa, é um cancão, banco imobiliário, é detetive, é jogo de imaginação. Família precisa se reunir para fazer isso. Marido, pare de ser chato, não, não gosto dessas coisas, se envolva. Você pode não gostar, vá para a mesa brincar. Vá para a mesa brincar, fique com seus filhos. Tenha esse tempo de comunhão com seus filhos. Você diz: mas eu não sei. Aprende. Aprende. Tire um tempo para brincar com seus filhos. Coloque dominó, vá brincar de dominó, que é mais fácil. Mas tenha um tempo em família. Tenha um tempo em que vocês tiram para orar junto. Desliga o celular, coloca o celular numa caixa, e aí aquele momento é para vocês promoverem comunhão. Qual é o dia da semana que você tira para todos se ajudarem?
Vocês tiram um tempo para todos se ajudarem? Sabe o que é isso? É liberar a escrava. Entendeu? A escrava que passa o pano, a escrava que limpa tudo, é o tempo de dizer, sábado vai ser o dia que cada um de nós tem responsabilidade. Então, Gabriel, você vai limpar os banheiros. Responsabilidade sua. E faça o melhor. A mãe diz, eu vou limpar os quartos. O João diz, eu vou cuidar das louças. Eu vou cortar a grama do quintal. Todos precisam se ajudar. Isso é solidariedade. A Bíblia ensina isso. Se você não ensina isso para os seus filhos, sabe o que vai acontecer? O pai e a mãe se matam e os filhos estão lá dentro do quarto. Sai de lá 1 hora, sai de lá meio-dia, com o olho inchado ainda e perguntando, o almoço está pronto? Qual é o dia da semana que vocês tiram para ser um dia de oração? Uma família que acostuma os seus filhos a fazerem isso desde cedo, gente. Orar, compartilhar, dividir responsabilidades. Nunca vai perder os seus filhos para o mundo. Nunca. Não vai perder os seus filhos para o mundo. Porque eles estão ali debaixo dos seus olhos, debaixo da proteção de Deus. Eu gostaria de incentivar os casais casados, com filhos e sem filhos, a reservarem nessa semana, um dia da semana, para praticar essas quatro atitudes. Um dia só. Tá? Um dia. Pode ser a sexta-feira. Pode ser o sábado. Se os seus filhos não estiverem nos jovens, se na sexta, de repente, você diz, não, a sexta-feira vai ser o dia que todos nós, cada um vai compartilhar qual foi o versículo que mais chamou a sua atenção. E aí a gente vai fazer uma comunhão. A gente vai fazer uma farofinha de ovo com jabá, a gente vai ter uma comunhão, mas todo mundo vai ajudar, vai se ajudar. E aí a gente vai jogar tal coisa, e nesse dia ninguém vai pegar no celular. E depois a gente vai orar junto, um pelo outro. Isso é família. Então eu gostaria que... Eu tenho 2 tarefinhas para essa semana. Eu quero que você anote. Tarefinhas, escute bem. Olha a tarefa que eu vou dar para a igreja. Eu quero que você escolha um dia na semana. Eu sugiro a você que seja sexta. Para que toda a família compartilhe a palavra de Deus, ore, promova uma comunhão sadia, se ajude. Não transforme esse dia num dia de obrigação. Você tem que fazer desse dia um momento especial. Eu vou sugerir aos casais sem filhos que se unem a outros casais para fazer isso. Entendeu? E aí, aqueles casais que não têm filhos se unem numa sexta-feira. Né? Eu, por exemplo, eu e Vera, nós vamos fazer a nossa... Ou vamos para um lugar com outros casais, ou eu vou sair com ela. Mas vai ser o meu tempo. Por quê? Porque agora a Adriele tem a família dela e a Rízia tem a família dela. Então, eu e a Vera, nós vamos fazer isso. Então, se você diz, eu só tenho eu e o Marcos, a Bruna disse, então, vai se juntar com outros casais, com outro casal que só sejam os dois, para ter um tempo. Vamos promover comunhão, vamos ter o tempo da gente compartilhar o versículo, orar por nossos casamentos, porque Satanás está marcando vocês. Olha, Satanás está aqui a um passo de destruir alguns relacionamentos aqui, que tem gente que está dando muita corda para o diabo e vai estourar a bomba. Escuta o que eu estou dizendo. Sugerir aos jovens que não têm uma família, eu quero sugerir aos jovens que não têm uma família, ou que os pais não estão perto, que eles combinem com outros jovens, para numa sexta-feira reunirem-se. Né? Olha, vamos vir para a igreja, vamos fazer isso aqui na igreja. Então, você vem, traz o versículo que mais chamou a sua atenção, que mais marcou a sua semana, e a gente ora junto, a gente joga junto, um tempo de comunhão. Você sai, né? Marque para sair com as pessoas, mas mesmo quando sair, não esqueça, você tem que compartilhar a palavra de Deus, ter um tempo de oração e um tempo de ajuda. Segunda sugestão que eu vou dar é para os pais que têm filhos. Eu gostaria que você incentivasse seu filho a transformar aquilo que ele aprendeu em livro. Transforme o que o seu filho aprende em livro. Eu sugiro aos pais que criem um hábito de pedir aos filhos que registrem por escrito o que aprenderam na escola dominical. Está lá em cima, pede para eles escreverem, registrarem. E aí o que você deve fazer? Transforme no livreto, com desenhos, esse material.
E sabe o que? Se você transformar em livreto, depois isso aqui pode ser editado, gente. Você sabia disso? Isso pode ser editado. Um livro bonitinho, livro editado, escrito. Tente criar isso. E no final do ano, quem sabe a gente não faz uma exposição desses livros aqui na igreja, né? E a gente escolhe os 3 livros mais criativos de todas as mensagens que são pregadas aqui, né? Vamos começar a fazer isso a partir de hoje? Vamos? Lembre-se, Satanás, ele está ao nosso derredor como um leão, rugindo. Ele quer acabar com você. Ele quer acabar com a nossa família. Ele quer acabar com a nossa geração. E ele vai usar qualquer estratégia para desviar você do foco de Deus. Jovens, vocês precisam estar atentos a isso. Está entendendo isso? Tudo. Você lembra na história do advogado do diabo? Num acampamento, né? Igual como o pessoal fala nas redes sociais. Ah, o pessoal fala de carnaval, mas tem menina que engravida no acampamento e tal. Não teve acampamento, então acredito que se sair menina grávida não foi do acampamento. Mas a história mostra que foi no acampamento que o advogado do diabo, que o diabo, na verdade, ele foi lá no meio das irmãzinhas e a menina se empolgou com ele. Cuidado, até com quem você se empolga. Olha, não deixe cair a sua fé, a sua motivação, não deixe cair a sua garra para Deus por homem e por mulher nenhuma. Continua servindo a Deus. Tá? Outro dia eu encontrei uma menina, assim, ela estava... Por que você desapareceu da igreja? Ela falou, porque eu estou me cuidando. Eu falei, como assim? Ela disse, eu descobri um homem, uma pessoa que Deus mandou para mim, e ele já é estabilizado na vida, e eu não posso perder essa pessoa. Eu falei, sério? Eu falei, aí tu abandonou teu ministério? Ela falou, não, só dei um tempo. Eu falei, tu vai casar com esse cara. Ela disse, eu recebo. Eu falei, ele vai te dar uma surra todo dia. Ela olhou para mim e disse, pastor, eu não gosto desse seu lado. Eu falei, Deus também não gosta desse seu lado. Deus não gosta desse seu lado. Ela falou, que lado? Eu falei, esse é arrogante. Esse aí é arrogante. Deus não gosta desse seu lado. É por isso que esse seu lado arrogante você vai quebrar a cara. Entendeu? Porque ele não queria que você abandonasse as coisas dele. Olha, você sabia que você não precisava você ficar desesperada para ficar bonitona, não, para ele te enxergar? Deus, ele cega as pessoas, sabe? Igual aquele filme. O cara vai olhar para ti, vai te ver a menina mais linda, tu está explodindo, aí ele casa contigo, entendeu? Porque os olhos de Deus fazem os olhos dele serem diferentes. Quando a Verinha casou comigo, rapaz, ninguém acreditava. Por quê? Porque Deus cegou a Verinha. Sabe quando foi que Deus tirou as escamas dos olhos dela, como tirou do apóstolo Paulo? Depois de 30 anos. Aí que caiu, ela disse, Jesus, agora não tem mais brecha. Entendeu? Seja firme. Essa foi a palavra que Deus trouxe hoje para essa igreja. Amém? Muito obrigado por vocês deixarem Deus falar através de mim. Mas coloque em prática. Coloque em prática. Porque Deus não tarda a cobrar de cada família aquilo que Ele ensina.